A alma tratada para o missionário tem o fundamento, a essência, a substância principal. Às vezes a gente cai na rotina, né, de só trabalho, 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 porque eu amo minha profissão e eu amo o serviço. Como o evangelho ele é simples e ele transforma na simplicidade, na alegria da salvação. Por isso que quando a gente vai para uma missão, a gente nunca mais volta mesmo. Qual é o grande feito de 10 anos? São as vidas ganhas, as vidas transformadas, a vida que nós alcançamos para Jesus. Quando a gente chega lá e que depois eles sentam com a gente, eles ficam sedentos e querem mais de Deus. Não é punição, não é turismo, pelo contrário. Todo missionário, ele volta renovado pelo Espírito Santo. Eles lá, não tendo quase nada, tendo poucas coisas, tendo o mínimo, na verdade, eles são muito mais gratos. A missão é muito mais do que um servir, uma ação. É realmente depender de Cristo. Para mim, estar em missões Eu pensava assim, já assisti programas, né, que mostram a África, o Discovery, né? Então achava muito interessante. Também assisti alguns filmes, né, que envolvia assim a África e também aquela questão, né, da pobreza e miséria na África, né? Eu creio que é um chamado de Deus para a minha vida e eu creio também que seja resposta, né, ao propósito de Deus do ir de fazer discípulos. E eu pensava, como poderei ajudá-los? Como ir? As missões que nós fazemos sempre tem algo novo da parte de Deus. Nunca a mesma coisa. Às vezes a nossa humanidade, assim como o encontro com Deus, retira, a gente pensa, não, já sei o que vai acontecer, mas sempre Deus tem as suas surpresas. A minha filha, ela teve um chamado para a missão, né? Então eu não queria, porque eu achava, meu Deus, eu vou mandar o isso, não tem. E aí ela ainda queria, o chamado dela era para a África. Deus me deu sobre missões desde os meus 13 anos, né? Quando eu comecei a realmente ter experiências com Ele. Então isso brota no meu coração e pulsa assim desde essa época. E assim, eu amo jovens, né? Hoje eu tenho trabalhado com jovens, mas assim, as missões para mim, tipo, fazer ele ser conhecido, né? Em lugares que ele ainda não é conhecido, meu Deus, isso assim Isso é maravilhoso, assim. Isso é tudo que eu quero fazer na minha vida. Começou no dia que eu aceitei Jesus, há muitos anos. Mas a atuação mesmo no campo missionário se deu por volta de 2015, 2014, quando eu fui na primeira missão com a pastora Lucineide, o pastor Vasquilde, o grupo de missionários. Já havia um trabalho ali estabelecido e eu fui convidada para potencializar o trabalho do psicólogo lá na comunidade, nessa interface da psicologia com a proposta do reino, implantar o reino, pregar a palavra, consolidar vidas para o Pai. O primeiro impacto que eu tive foi quando a gente foi para a missão do Branquinho, que foi antes, né, quando a pastora Ingrid chamou só as discípulas dela. E lá, como era um espaço bem afastado mesmo, né, e a gente chegou lá, era indígenas, e a gente viu que eles não tinham luz, não tinham praticamente nada. 6 horas apagava, já não tinha mais luz nem nada. E aí eu ficava lá, meu Deus. Eu estava na faculdade, estava estudando ainda, e eu ficava, meu Deus, será que eu posso ajudar? Será que quando eu me formar eu vou conseguir ajudar esse povo? Será que eu consigo vir para cá para fazer alguma coisa? Porque o pessoal falava, olha, ela é dentista, eu ainda estava na faculdade. Ela, olha, ela é dentista. Aí o pessoal ficava, olha, esse meu dente aqui tá doendo. Ah, esse aqui eu tô com dor. E aí falava, eu naquele tempo eu não sabia resolver nada ainda, né? E eu ficava, meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir voltar aqui para resolver, para fazer alguma coisa por eles? Eu olhei para minha realidade e falei assim, o que eu tenho feito com a minha vida?
nossas experiências sempre seja lá para a Tríplice Fronteira, que é distante, dispendiosa, seja aqui para Murutinga, que é um pouco mais perto, o que eles têm em comum? Um povo sedento e faminto pela palavra de Deus. Eu lembro que na minha primeira missão, eu fui quando eu tinha 15, 16 anos. E eu ainda nem tinha firmado em mim o meu propósito ou chamado. E eu fui realmente só pra, sei lá, cumprir tabela, ver o que o Espírito Santo fazia na missão, né? Fui realmente agregado ali junto com a minha família aí. E eu fui na equipe de evangelismo, que, gente, eu não sabia falar de Jesus. Então, quando eu fui na primeira casa, a única coisa que eu disse foi Jesus te ama, e não falei mais nada sobre isso, né? Estar no serviço social, implantar o serviço social, desenvolver o trabalho social, eu sei que foi a proposta de Deus, né? Sei que missão é o ID, é para todos nós, né? E tanto no social, onde eu estive, sempre busquei fazer e faço o ID do Senhor, que não é só para o pastor, não é só para a pastora, é para mim, é para você, é para todos aqueles que são crentes, para todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Deus tem podado, Deus tem trazido novos direcionamentos, porque o reino de Deus nunca para. Quando eu comecei, a equipe já estava formada, já havia um trabalho. Ao longo dos anos eu fui percebendo como que Deus foi dando outras estratégias para os pastores Lucineide, Vasquildes, para a equipe, como que Deus foi ampliando os horizontes, trazendo visão espiritual, foi desenvolvendo a equipe e aí a gente foi se aperfeiçoando, recebendo mais dons, mais amor. Porque quando eu estava na faculdade, foi o tempo que eu me afastei. E aí quando eu estava ali recém-formada, que eu fui pra Murutinga, e eu comecei a atender, e eu fiquei tipo, meu Deus, agora eu entendi por que eu tô fazendo essa faculdade, por que eu tô servindo aqui, né? Tipo assim, era como se eu me sentisse completa, né? Caramba, eu tô unindo o serviço com a minha carreira profissional. E eu ficava, é isso que Deus quer pra mim. Não que a gente se sente super-herói, especial, mas acaba que quando a gente vai, nós que somos edificados, porque a fé, ela precisa ser exercitada. É aí que está a chave do ID. Você indo com ele, você que é edificado. Você tem um alimento, você tem a mensagem. Quando a gente vai para bem longe, e parece que quanto mais desafiador é, mais o missionário é fortalecido, renovado da parte de Deus. E a gente encontra esse povo, nosso povo. A gente não está falando da África, a gente não está falando do Oriente Médio, nós estamos falando do nosso povo, o Amazonas. Os confins da terra estão aqui, do nosso lado. E essa experiência sempre é revigorante e gratificante. Porque todas as vezes que eu fui para a missão ribeirinha ou indígena, sempre eu volto com testemunho. Então venha ser esse missionário e levar a palavra de Deus para todo esse povo muito carente do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. A missão Centro-Sul, ela nasceu de uma grande insatisfação, né? De inquietação, eu digo, insatisfação por achar que estava muito parada, e inquietação por arder no meu coração o ir, de ir fazer, de alcançar não só quem estava aqui, mas aquela pessoa que está distante e que com a dificuldade de acessar o Evangelho. Então isso me deu uma inquietude muito grande. Quando a gente vai, a gente se dispõe a passar por tudo, né? E eu não falo isso para desencorajar, não. É algo muito encorajador, pelo contrário. Todo missionário que vai, ele tem uma experiência única com Deus. Quando eu voltava das missões, aquilo ficava pulsando no meu coração, porque eu queria voltar para outra missão, para servir de novo. É claro que eu já estava no trabalho e
atrás de dinheiro, né, também, né, a gente fica de um consultório para outro, então às vezes eu não tinha tempo, às vezes o chefe não liberava e aquilo me doía, né. Mas qualquer folga que eu conseguia, eu ia para a missão. Quando a Bíblia diz assim, lá em Pedro, que a gente tem que apressar e esperar a volta dele, eu entendo que o apressar é isso, entendeu? O apressar é você não paralisar só com a igreja local, mas que você consiga entender que existe mais, que a missão de Deus, né, que a Bíblia ela relata, as missões é a missão de Deus, entendeu? É dele, não é nossa, é dele. E isso é o que pulsa no coração do Senhor, pessoas, vidas. Então não tem como a gente não ter esse entendimento de que é algo muito, muito nobre. Para mim, fazer missões é um privilégio, é algo da nobreza, assim, da nobreza mesmo. Porque ele fez aquela frase, né? Deus tinha um filho e fez dele um missionário. Então, assim, quem nós somos? Essa parte da minha primeira missão, em que alguém chegou comigo e falou: se deixe ser usado, não tenha medo, realmente cumpra esse propósito de ir e pregar o evangelho, foi o que me levou realmente a ter uma lição de vida ali, né? A ter um desatar, porque se não fosse isso, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje, não tivesse dito sim ao Espírito Santo. Para ser missionário precisa ter uma alma tratada, um temperamento tratado. E hoje, quando a gente sabe das notícias do trabalho em Murutinga, da igreja que já existe lá, a gente percebe que é verdade, o reino de Deus não tem fim. Querem aprender, né? Quem é esse Deus, né, que dá vida, esse Deus que é amor, esse Deus que traz paz, esse Deus que é um, como se pode dizer assim, é um sobrenatural, né? Então eles querem entender, porque o Deus que eles adoram é um Deus que não faz sentido, né? Como eles mesmos nos falam, né? E disseram, não queremos esse Deus, né? Nós queremos o Deus, aquele que criou todas as coisas. Meu Jesus, canta comigo. É porque eu amo minha profissão e eu amo o serviço. E faz tempo que eu não vou para uma missão. Eu não pego qualquer coisa, eu não pego coisas que Deus não quer que eu pegue, né? Eu não entro em projetos por dinheiro, né? Eu oro a Deus e eu peço direção de Deus. Então, tudo que eu faço, eu busco direção do Espírito Santo e direção de Deus. E eu creio que ficar à frente de uma instituição social por um tempo, né? Eu sei que foi propósito de Deus. Não digo que é difícil, tem os desafios, né? Mas não é difícil, tem os desafios, por isso que nós temos que estar realmente, né, com o coração aberto, né, cheio do amor de Deus, para que nós possamos derramar esse amor, né? Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Então é isso que eles querem, né? Isso que nós temos que levar também, esse amor genuíno, o amor verdadeiro, esse amor ágape, que é o amor de Deus, né? Então, não é difícil. Se você tem esse amor, não se torna difícil, porque você vai derramar e eles estão ali esperando, pronto para receber esse amor, o carinho, porque entre eles, amados, ali nas comunidades são muito carentes, afetivamente são carentes, né? Tanto é que eles, quando nessa última nós fomos, eles chegavam para fazer os exames e diziam o que eles sentiam. Eles sentiam dor no coração, né? Mas esse dor no coração é o amor, são sentimentos, as emoções. Sabe, eu vou te falar, o que me impactou? A nossa primeira missão, tudo começou em 2015, né? E a nossa primeira missão, na verdade, não foi em Murutinga, foi em Branquinho, numa aldeia, numa comunidade indígena de Branquinho. E a gente foi com algumas meninas, né? Poucas pessoas, assim, tinha umas 20 pessoas só. E o que mais me impactou nesse lugar é que Deus, ele já tinha se feito conhecido lá, sem a gente chegar. O foco não é o social. O foco é alcançar o perdido. O foco não é dar uma cesta básica, porque a comida acaba.
O foco é dar o pão da vida, que é Cristo. Que quando eu sair, Ele vai continuar. E Ele vai clamar e Deus vai atender. Entendeu? Então, o trabalho missionário não é levar... não, eu vou levar um atendimento médico, de saúde, de enfermagem. Faz parte? Faz. Precisa curar o físico? Precisa. Mas precisa muito mais de uma cura divina, que o nosso Deus é o que cura, que sara, que liberta. Entendeu? É pregar o Evangelho, é libertar o cativo. Né? Isso é o Evangelho de Cristo. Quando a gente estava cantando um cântico da harpa e tinha a idosa do local, que era a dona... Ela tinha outro nome em tucano, mas o pessoal lá chamava ela de Dona Isabel. Ela não falava português e a gente começou a cantar o hino, ela começou a cantar na língua dela o hino. Era grande, grande é o Senhor da harpa. E aí a gente começou a cantar, ela começou a cantar, olha, ela já sabe o hino, a gente começou a cantar. E aí depois ela falou, eu já sei, porque todo dia, quando eu estava na minha aldeia, porque ela já estava mais pra cá, né? Quando eu estava na minha aldeia, ela falando isso e a neta dela traduzindo pra gente. Quando eu estava na minha aldeia, eu ia pra roça, porque na aldeia dela, as mulheres que iam pra roça, sempre eu encontrava um cacique lá. E ele era alto, ele era forte, ele tinha um cocá muito bonito e ele me falava disso que vocês já estão me falando agora. Ele falava pra mim e ele me ensinava algumas músicas e ela sabia, tipo assim, umas 3 músicas, assim. E o que me impactou foi isso, porque ela disse que toda vez que ela ia, ela encontrava ele, só que ela só encontrava ele nesse momento, ela não via mais ele. E a gente até falou pra ela que era Deus mesmo se fazendo conhecido naquele lugar, né? Deus, ele ama tanto missões, que ele já tá lá. A gente só precisa apresentar algo que eles até já conhecem, que é até o fator Melquisedeque, né, que a gente chama, que antes da gente ir, Deus ele é o mais interessado, então ele já está. A partir do momento que o Espírito Santo nos ministra, ele realmente nos dá um propósito e a gente entende o chamado, não há nada que nos impeça, né? Como a palavra diz, né? Que não há tribulação maior do que agora que há de vir. E é isso que nos motiva a ir para frente. Foi isso que me motivou a realmente prosseguir em fé. Tantas coisas que eu evitava comer, um exemplo, eu evitava comer, porque eu tenho frescura com certa comida, porque eu não gosto disso, e muitas das vezes lá eles comem até que cai no chão. Assim, caiu no chão, lava, come. É bem difícil, né? Eles terem acesso a alguns tratamentos, tanto que quando eu ia pra lá era só a extração. Porque não tinha outra opção, era tô com dor, quero resolver, então é extração de dente. Então era fila e mais fila de gente querendo resolver, porque eles estavam com... eu botei um remédio ali, eu inventei um negócio ali, botei um algodão no meu dente para tentar aliviar, era nesse nível. E a gente ia e dava um jeito, né? A gente tinha poucos recursos. A gente leva a odontologia, a gente leva. Mas a gente ensina amor, a gente ensina Jesus Cristo, a gente ensina a palavra. Por quê? Porque pode não ter o médico lá, mas o médico dos médicos está. E ele pode clamar a Jesus, Senhor, aquela pastora não está aqui para orar por mim, mas eu tenho você. Ele vai orar e ele vai ser curado no nome de Jesus. E o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe quando alguém vai ali uma vez e não volta mais. Numa das vezes que a gente foi para uma missão, em um local, uma das meninas estava falando que naquele dia ela ia tirar a vida dela. E ela estava clamando por alguém, por algo que Deus fizesse, né? Assim, por alguma intervenção. Ela falou, olha, se hoje o Senhor não me mostrar nada, vai acabar minha vida hoje. E muitas vezes, quando a gente vai a primeira vez, é tudo muito leve. Não tem tanto peso espiritual. Na primeira viagem foi uma experiência. Na segunda foi outra totalmente diferente. Um peso espiritual gigantesco, de vários missionários ficarem enfermos, estavam muito saudáveis, de ter possessão demoníaca lá de pessoas que têm visão espiritual, verem coisas que na primeira viagem não teve. Então nós tivemos esse discernimento.
O mundo espiritual ficou agitado porque viu que aqui vai ser um trabalho contínuo. E aí depois a gente foi lá e ela chorou e ela se reconciliou com Jesus. E um ano depois a gente voltou nesse mesmo local, nessa mesma comunidade. E ela estava sendo líder do louvor da igreja lá. Então assim, foi muito, muito poderoso. Ver jovens, por exemplo, lá em Murutinga a gente tinha 2 jovens que assim eram muito promissores e que não engajavam na vida com Deus, mas a gente investiu muito neles. E hoje eles são homens de Deus, trabalham lá na igreja. São várias lembranças, assim, que, meu Deus, assim, é muito... A gente viver isso é um privilégio da parte do Senhor mesmo, Ele ter permitido que a gente vivesse isso, sabe? Eu vejo missão como algo que realmente pulsa no meu coração, sabe? Eu queria estar lá, eu queria estar fazendo, porque é algo que é o reino, né? Assim, é você alinhar a questão de falar do Senhor, mas também oferecer, né, o social mesmo, oferecer o básico, o mínimo para as pessoas. Há 10 anos. Todas as missões Deus nos provava. Então, e a gente ficava, Senhor, por quê? Né? Mas eram provações, né? Vinha choros, mas a alegria do Senhor, né? Dura a noite, mas pela manhã vinha as vitórias e a gente tinha essas vitórias e conquistas, né? Esses 10 anos a gente não fez sozinho, né? Esses 10 anos a gente fez, como eu falei, foi muito desafiador, foi muito choro, muita oração, né? A gente começou com um pequeno grupo, né, de pessoas, mas a igreja nos abraçou. Hoje essa missão ela não é isolada, ela é algo que é da igreja, é de toda a membresia, é de pessoas que estão aqui dentro, pessoas que estão fora. Nossa intenção como Miss Centro-Sul e missão nunca foi abrir igreja, não vamos abrir o MI ali. Não, foi potencializar e fortalecer. A gente vai para a missão e Deus nos usa, não tem como. Deus nos usa como instrumento, em alguma situação. Até porque eu, como dentista, não fui usada só ali na questão profissional, né? Tinha muitas vezes em que a gente dava uma palavra, a gente abraçava alguém, a gente chorava com alguém. Deus nos chamou para além disso. Ele fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E o ide não é só aqui, é ide na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É ir. Muitas das pessoas estão clamando. A missão a gente faz com os joelhos que se dobram em oração para que a gente consiga chegar lá. A gente tem pessoas que intercedem, a igreja intercede pela gente. Missão se faz com aquelas pessoas também que às vezes não conseguem ir, mas conseguem trazer uma oferta, conseguem doar roupa, conseguem doar alimento, está indo também junto conosco. E missão faz com os pés que vão, que são os pés meus e de muitos, né, que estamos indo lá para propagar o Evangelho. Agora que a gente fez 10 anos, a gente viu uma chave virar. Pessoas querem. Existem pessoas que ainda estão dispostas para realmente não ser só um grupo, não ser só uma família, entendeu? Não ser só uma galerinha, mas ser pessoas que elas estão dispostas. Então, a minha oração nesses 10 anos é que realmente é isso mesmo, que venham muitos mais anos, que não parem nesses 10 anos, mas que a partir de agora, né? Porque 10 anos fala de mudar de ciclo, 10 anos fala de girar de chave, e que a partir de agora a gente comece a fazer muito mais, né? Que a gente vá além, que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer, que Deus já colocou no nosso coração, que é treinamento, treinar a terceira onda, né, de avivamento, que é a terceira onda missionária, que é treinar os nativos. Disponha seu coração, entregue ele a Cristo verdadeiramente. Mergulhe nesse evangelho tão pleno, de uma forma tão pura, que o Espírito Santo vai guiar você. Seja para pregar a um irmão que está do seu lado, seja para pregar a pessoas que estão em outros países, o Espírito Santo ele nos confronta realmente a ir, a nos movimentarmos. Então, se você realmente tem esse desejo por missões, entenda que o Espírito Santo não é um Deus de dúvidas. Ele nos move verdadeiramente a termos o entendimento do nosso chamado e do nosso propósito. Então, se você tem dúvidas de ser um missionário ou não, o Espírito Santo te chama e te faz esse convite a verdadeiramente
sair da sua casa e se dispor, dar o seu tempo, dar a sua vida em prol para que outros alcancem também a salvação. Sing holy.